Olá! Vamos dar continuidade à leitura e estudo do nosso livro O Nosso Lar, obra de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier. Tá? Lembrando, para darmos continuidade, de que no capítulo anterior, André Luiz com Lísias, eu via o impressionante apelo de moradia a uma outra colônia espiritual a respeito da atmosfera terrestre carregada de ideias belicosas em função do princípio da Segunda Guerra Mundial que estava para se iniciar. Né? Então, nas esferas espirituais em torno do planeta, né, já se preocupavam com essas questões e, diante dos desencarnes coletivos, evidentemente, que muitas dessas colônias, normalmente aquelas ligadas à Europa, tinham que estar preparadas para a recepção de tanto quantos perecessem em campos de batalha, ok? E para a gente ter uma vaga ideia do que é o trabalho nas esferas espirituais, estas principalmente ligadas à crosta terrestre, da qual nosso lar inclusive faz parte, ok? Mas no capítulo de hoje nós vamos tratar de um assunto que em capítulos anteriores nós lembramos-nos de que André Luiz, ainda no complexo hospitalar, em conversas com Lísias, tinha a ideia de voltar a trabalhar lá na colônia. Já estava no complexo hospitalar já há algum tempo e ele, né, desejoso de voltar à atividade. E Lísias o aconselha a conversar com Clarencio. E Clarencio, depois de uma conversa, o aconselha, antes de ele colocar as mãos no trabalho, principalmente na área médica, foi quando nós vimos exatamente a questão de que os conhecimentos médicos aqui na Terra, em comparação ao do plano espiritual, muitas das vezes são inferiores ao dos enfermeiros lá. Né? Então é evidente que ele não poderia permitir ainda a André Luiz exercesse estas funções no plano espiritual. E o aconselha e lhe dá permissão para que ele visitasse os diversos ministérios, diversos departamentos, para que tomasse conhecimento dos tipos de trabalhos lá existentes, ok? E aqui ainda, já na casa de Lísias, onde ele foi recebido por Dona Laura, mãe de Lísias, que o tem também como um filho do coração, nós vamos ver nesse capítulo 25, que se intitula Generoso Alvitre, e nós vamos ver esta conversa quando ele está já agora na condição de ser um observador das atividades do plano espiritual nos diversos ministérios. E a Dona Laura vai ter uma conversa com o André Luiz, como nós vamos ver já agora a seguir, ok? Então vamos lá, Generoso Alvitre. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me, o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. O nosso amigo Rafael, funcionário do Ministério lá do Departamento da Regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio, que é o ministro lá da regeneração. Eu não, André Luiz disse que não poderia explicar o contentamento que me dominou, a alma estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria, abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise o ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo,
Eu não consegui agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora de meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, e como vale, todos nós o sabemos. E já que sua mãezinha não reside aqui em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado, nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando. Estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, sim, disse André Luiz, esclareceu, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou. É justamente nesse sentido que eu lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior, detendo agora esta autorização. Abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Olha só, o generoso alvitre, o aconselhamento de Dona Laura, né? A curiosidade, ela é valiosa no sentido de aprendermos, de buscarmos assuntos de nossos interesses. Mas quando se trata na questão de verificar os trabalhos realizados por outras pessoas, né, é importante que nós não estabeleçamos simples curiosidade pelo ver, pelo saber. Tá? E aí nós vamos sentindo agora, na evolução desta conversa de Dona Laura com o André, a respeito desta observação que ela faz. Abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. E ela continua. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. André Luiz, quando médico aqui, queremos lembrar de que ele era um médico, um investigador. Ele era um médico que trabalhava com pesquisa, além de também clinicar, ok? Médico estudioso, você apaixonado de novidades e enigmas, seria muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser uma zona mental muito interessante, mas perigosas por vezes. Ou seja, a gente que só permanece no âmbito da curiosidade, de saber, né? Podemos deslizar nas nossas mentes e divagarmos de tal forma que nada disso no futuro acaba sendo de proveito para nós ou para outrem, ok? Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveitos para ninguém. Clarence ofereceu-lhe o ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Olhem esta observação de Dona Laura. Não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Generoso alvitre de Dona Laura, né? A mera curiosidade pode nos causar grandes transtornos e a outrem, né, que, sabendo o que nós sabemos, às vezes a gente não tem a experiência para fazer o que se deve ser feito, né? Lança-se ao trabalho quando se tiver a oportunidade. Por que este generoso alvitre? Por que este aconselhamento de Dona Laura? É porque só a observação não faz com que a gente adquira a experiência e a profundidade do saber.
Saber é uma coisa, fazer é outra diferente. Quando nós fazemos, executamos o que sabemos, o que vimos, o que aprendemos, nós adquirimos capacidade produtiva e não capacidade improdutiva que somente a curiosidade nos leva a ter, ok? Aprenda a construir... desculpe, retornando um pedaço. Medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar os espetáculos dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir os seus círculos de simpatias. Nós já falamos em outras ocasiões a respeito do processo de intercessão que nós temos, da qual até a própria mãe de André Luiz, já por direitos adquiridos pelo seu trabalho, inclusive a sua estada em planos, em colônias mais avançadas, né? O seu direito de intercessão que ela tem em prol do seu próprio filho, que se encontrava nas zonas inferiores, e também de seu marido e daquelas com as quais o seu marido acabou se perdendo, na qual ela, em futura reencarnação, já nos revelou que voltará como esposa do seu próprio marido da última encarnação, trazendo aquelas mulheres como suas filhas, né? No sentido do amor resgatar débitos terríveis que foram provocados na sua última existência com o seu marido, ok? Não provocados por ela, mas por seu marido, e ela vai fazer com que haja uma aproximação consanguínea dele com estas moças, para que haja um entendimento e um encaminhamento para o amor fraterno. Então, nós conseguimos interceder pelos nossos amados, interceder em benefício dos nossos queridos, ou mesmo de outras pessoas que não fazem parte do nosso círculo mais estreito, através de simpatias e granjear amizades e carinhos de outras pessoas, realizados muitas vezes pelos nossos próprios trabalhos, pelas nossas próprias formas de nos interagir com os nossos semelhantes, né? Aquele, num próprio conceito de André Luiz, que quer se tornar eficiente, é aquele que trabalha em benefício de todos. Então, quando nós executamos os nossos trabalhos e nos interessamos pelos nossos irmãos, pelos nossos semelhantes, nós granjeamos a nós simpatias tais que de futuro, se necessário, nós teremos como pedir por nossa vez o auxílio de outros tantos companheiros que também já se utilizaram das nossas experiências, ok? Então, retomando, surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatia e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Nós sabemos com Jesus já dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O espírito de serviço no nosso processo evolutivo é parte integrante das nossas responsabilidades. Continua Dona Laura. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. É muito comum, diante das nossas próprias fraquezas, né, a gente ter esse espírito quase que de preguiça mesmo, né, que é bom a gente ver, olhar, mas meter a mão na massa, arregaçar as mangas e fazer, né, a gente às vezes não tem essa propensão.
quando na realidade é esta tendência de se trabalhar, de se executar, de servir ao próximo, é que faz com que a gente mesmo evolua. Ganha-se muito mais aquele que se dispõe a trabalhar, e trabalhar no bem, evidentemente. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a qualquer direitos novos. Aquilo que falávamos, direito de intercessão é do trabalho digno exercido e é um merecimento próprio. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas. Localizam-se ali a região mais baixa da nossa coluna espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos, né? É no Ministério da Regeneração, onde nós temos ali já quase que praticamente ligado, como nós vamos ver futuramente, as zonas inferiores, ao umbral. Okay? Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Muitas vezes a gente, com os nossos defeitos ainda arraigados no nosso espírito de egoísmo, de orgulho, né? Certas tarefas a gente acha que são indignas das nossas mãos, indignas da nossa ocupação, quando na realidade o espírito de serviço se encontra em toda atividade de trabalho exercida no interesse do bem comum, do nosso semelhante, no nosso próprio, é digna das nossas experiências. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes, que nós vamos ver quais são nesse Ministério da Regeneração. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Como já dissemos, né, Jesus não veio para servir ninguém, para ser servido por ninguém. Pelo contrário, ele veio para servir, né? E o próprio Mestre, só pelo fato de ele descer das altas esferas, das esferas crísticas, né, das esferas mais elevadas, só o fato de ele se sujeitar a adentrar a um corpo denso e pesado como é o nosso ainda neste planeta, né? Isto só por si só já demonstra a humildade, o espírito humilde de nosso Mestre Jesus, e além do que, entregar-se ao trabalho como qualquer outro encarnado, no caso, junto de seu pai, José, nos serviços da carpintaria. Então vemos que quem somos nós diante da figura excelsa de nosso Mestre Jesus, a desdenhar de qualquer espécie de trabalho na nossa existência terrena e pós-terrena. O ministro Clarence autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil, ou seja, além de observar, servir quando necessário. É possível receber alguém dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada com justiça, aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir. Nós podemos ser especialistas de grandes trabalhos, de grandes conhecimentos profundos, mas a boa vontade, o espírito de servir que nós demonstrando, agrada a todas as pessoas, né? O mais alto comandante de uma organização, de uma empresa aqui da Terra, ele quando se torna uma pessoa que serve a toda a empresa, a todos os funcionários, ele é muito mais respeitado do que aquele que simplesmente só está num posto por orgulho e só dá ordens e comando. O verdadeiro chefe,
O verdadeiro líder é aquele que atua em conjunto com toda a sua equipe, como fez o nosso Mestre Jesus. Meus olhos estavam úmidos, diz André Luiz. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo d'alma e, como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. Muitas vezes, quando nós achamos sermos especialistas, sermos doutores em determinadas matérias, e quando adentramos, como neste caso, ao plano espiritual e vemos que as nossas experiências ainda estão longe da perfectibilidade, estão longe dos conhecimentos mais profundos, dos conhecimentos mais avançados, diante da perfeição dos espíritos mais adiantados que nós, né? O princípio, a ideia de recomeçar é valorosa para todos nós, né? Aquele médico, André Luiz, que neste momento que se achava, alguns capítulos atrás, com o direito de voltar a exercer o seu trabalho como médico na colônia espiritual, ele é levado a compreender que ali ele era mero aprendiz, abaixo dos enfermeiros do plano de nosso lar. Ok? A ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muitos raros os que compreendem nas esferas da crosta, até por conta do nosso orgulho. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. A história de Paulo de Tarso, Saulo naquela ocasião como doutor do Sinédrio, dono de uma cultura invejada por tantos contos de seus compatriotas, de seus patrícios, né? Ele tinha esta questão da nobreza da raça judaica e era muito bem visto nos seus círculos. Quando depois, a caminho, na estrada de Damasco, ele vem a figura, aquele clarão do Mestre Jesus, na qual o Mestre lhe pergunta por que ele persegue, né? E diante desta visão, Paulo cai de joelhos e vê a realidade do que é a superioridade do Espírito de Jesus. Ele se transforma naquele momento, mas é através da volta dele, como dito na obra de Emmanuel, Paulo e Estevão, de que ele, depois de demonstrar essa sua tendência cristã, ele é renegado por todos os seus, da raça judaica e do Sinédrio, a se abrigar no deserto, junto de um casal, voltando a ser um humilde tecelão, lá onde ele passa cerca de 2 anos tecendo e vendendo para as caravanas que passavam pelo oásis que ele estaria, né? Fazendo com que ele remontasse a sua própria existência terrena com humildade e compreensão. Se bem que é dito por tantos, pela própria Igreja Católica, que a transformação de Paulo se dá na estrada de Damasco, nós conosco temos que a verdadeira transformação de Saulo em Paulo de Tarso, o grande apóstolo do Mestre, divulgador do cristianismo no Império Romano, se dá cerca de 6 anos após, depois de ele se tornar mais humilde e se tornar mais cristão,
até pelo aprendizado do exercício da própria profissão, ok? Então, muitas das vezes esse ato de se reiniciar faz com que a gente avance espiritualmente a processos mais elevados. Não pude mais, diz André Luiz, tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-las de pranto jubiloso que me inundavam o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teias de amizade secular. Tanto aqui como lá, as coisas não acontecem ao acaso, né? Nessa fala de Dona Laura, nós sabemos que as nossas existências, ao longo dos séculos e milênios, ao longo de muitas e muitas encarnações, nós estamos entrelaçados com tantos outros espíritos que nós sequer imaginamos na presente existência ou recém-desencarnados em planos como em nosso lar, ainda planos intermediários no plano espiritual, ok? Diz ela, brevemente voltarei ao círculo da carne, entretanto continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes de minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse debalde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-las muitas vezes com enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Fitou-me a Dona Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. E assim, meus queridos, nós ficamos com este capítulo 25, desses generosos alvitres de Dona Laura, que vale, evidentemente, não só a André Luiz, mas a todos nós, no espírito do trabalho digno, do trabalho do bem para os próximos, que vai carrear o bem para nós mesmos, no sentido de sermos servidores do que servidos. Fique com Deus, até um próximo capítulo, onde estaremos gravando esse vídeo. E voltamos a lembrar a todos que nos assistem com um carinho de poderem estarem nos auxiliando na divulgação do Evangelho e da doutrina espírita, através desta obra que hoje fazemos estas gravações do nosso lar, que é uma obra, segundo nos dizer do próprio Chico Xavier, uma obra de despertamento espiritual a todos aqueles que entram em contato com ela, no sentido de, ainda aqui na Terra encarnados, termos estas noções de nós, encarnados e desencarnados, deste mundo revelado pela doutrina espírita, do mundo espiritual, na qual é a nossa verdadeira existência, ok? Então, procurem divulgar aos seus amigos, aos seus parentes, aqueles que se interessem e que vocês achem que necessitem deste despertamento, né? Sem nenhuma outra intenção a da divulgação. E também, volto a dizer, lembrando a todos, que acompanhando estes vídeos de despertamento, nós temos aquela outra série de estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, que traz a base da doutrina, a ciência, a religião e a filosofia, a revelação do mundo espiritual, da obra O Livro dos Espíritos, com base nos estudos feitos por Chico Xavier e seu grupo, com comentários do próprio Emmanuel a respeito de algumas questões abordadas naqueles estudos. Ok? Fiquem com Deus e um beijo a todos. Muito obrigado.